qual a diferença entre uma pessoa que irá receber por estirpe ou receber por cabeça? Olha só que interessante. Quando uma pessoa vem a falecer, nós falamos que deve ser seguida uma ordem de vocação hereditária. Então, primeiro os descendentes em concorrência com o cônjuge, depois os ascendentes em concorrência com o cônjuge, depois o cônjuge, os colaterais e assim por diante. Vamos trabalhar com a hipótese, o primeiro da ordem, que é a hipótese da sucessão dos descendentes. Vamos até tirar o cônjuge também, porque não tem importância para a explicação. Então, vamos imaginar que uma pessoa faleceu, já era viúva, então não tinha cônjuge, e deixou lá seus filhos para receberem herança. Observe, ela deixou filhos, já era uma pessoa de idade, deixou filhos, netos e bisnetos. O código fala que devem ser chamados os descendentes. Todos eles serão chamados para suceder? Resposta, não. Vejam, dentro da sucessão, tanto dos descendentes quanto dos ascendentes, os mais próximos excluem os mais remotos. Isso significa o quê? Que se uma pessoa faleceu e deixou como descendentes os filhos, os netos e os bisnetos, quem que está mais próximo? Resposta, os filhos. Eles têm o quê? Uma relação de parentesco de primeiro grau, de você para os seus filhos, primeiro grau, para os seus netos, segundo grau, para os seus bisnetos, terceiro grau, e assim vai. Então vejam, quem serão os primeiros a receber? Primeiro serão os descendentes, né? Os filhos, os descendentes de primeiro grau. Observe, se todos os filhos estiverem vivos e receberem herança, a herança será deferida para alguém da classe subsequente? Para neto ou para bisneto? Resposta, não. Todos que irão receber estão na mesma classe, estão na mesma ordem, estão na mesma linha sucessória. Isso é sucessão por direito próprio. Essas pessoas irão receber por o quê? Irão receber por cabeça. Então, cuidado com as expressões. Quem herda por direito próprio, recebe por cabeça. Por que essa expressão, professor? Porque estão todos na mesma linha, então eu conto o número de pessoas. Conta o número de cabeças. Tem quantos filhos? Ah, deixou 4 filhos. Então, nós iremos dividir a herança em 4 partes. 1/4 para cada um deles. Só que olha só que interessante que pode ocorrer no problema prático. Muitas vezes, um desses herdeiros é pré-morto. O que significa essa expressão, professor? É tão comum nos livros de direito. É pré-morto. Ora, que antes de falecer aquela pessoa, né, de cuja sucessão nós estamos tratando, um herdeiro dela, um descendente dela, no caso, já era falecido anteriormente. Então, por exemplo, quando essa avó veio a falecer, já é uma bisavó no nosso exemplo, veio a falecer, os seus filhos, dos 4, 3 eram vivos, mas um já era falecido. O que acontece? Nós aprendemos que, no direito das sucessões, os mais próximos excluem os mais remotos. Só que tome cuidado, quando nós estamos diante da sucessão dos descendentes, a gente deve afirmar que a regra é: os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. André, eu já escutei isso em algum lugar. Direito de representação? Sim. É o direito que o quê? Que os descendentes de uma classe inferior têm do quê? De receber aquilo que o ascendente receberia se vivo fosse. É justamente o nosso exemplo. Faleceu aquela mulher, deixou 4 filhos, 3 vivos e 1 morto. O filho morto tinha 2 filhos, então netos daquela pessoa falecida. O que esses netos irão receber? Eles irão receber aquilo que o pai receberia se vivo fosse. Então, como é que eu faço? Naquela linha, eu divido em partes iguais. Só que aquela parte que competiria ao morto, ela vai ser deferida para o quê? Para os seus descendentes. Então, os avós, filhos daquele pai pré-morto, né? Os avós não, os netos, filhos daquele herdeiro pré-morto, irão receber o quê? O que aquele herdeiro receberia se vivo fosse. Isso é direito eles recebem por direito de representação, herdam por representação. Então eles vão suceder por cabeça? Não, porque nós não vamos contar como 2 herdeiros aqui embaixo. Eles vão receber aquilo que o ascendente receberia se fosse vivo. Nós dividimos entre os filhos 1/4, 1/4, 1/4. Para o morto, 1/4. Na verdade, esse 1/4 será dividido para baixo. Será dividido entre quem? Entre os 2 netos da pessoa falecida. Ou seja, aqueles 2 filhos do herdeiro pré-morto irão dividir 1/4, 1/8 para cada um deles. Deu para entender? Isso é direito de representação, isso é herdar, suceder por estirpe. A estirpe de uma pessoa pré-morta recebe o que ela receberia se viva fosse. Vamos à nossa terceira questão. Professor, o que acontece se um herdeiro renuncia à herança? Opa, questão bem interessante, hein? O que acontece se um herdeiro renuncia à herança?
ele é considerado pré-morto, professor? Seus descendentes podem ir lá e receber no lugar dele? Muito cuidado com isso, meus amigos. Quando um herdeiro renuncia à herança, ele não é considerado pré-morto. Professor, não é considerado pré-morto? Resposta, não. Isso significa o quê? Isso significa, vamos imaginar de novo, a sucessão daquela mulher que deixou 4 filhos, e todos esses filhos também tinham seus filhos, então netos daquela mulher. Foi lá dos 4 herdeiros, todos eram vivos na época da abertura da sucessão, um deles, o filho A, foi lá e fez o quê? Renunciou à herança. Podem os descendentes desse filho A ir lá e receber no lugar dele aquilo que o pai renunciou? Resposta, não, meus amigos. Quando um herdeiro renuncia à herança, não existe uma sucessão por estirpe, um direito de representação por parte dos descendentes renunciantes. O renunciante não é considerado pré-morto. A parte dele volta aonde? Volta ao Monte Mor. É como se voltasse ao falecido para ser novamente dividido entre os herdeiros. E aí, professor, se dos 4 filhos dessa mulher que faleceu, um deles renunciou à herança, a herança volta ao Monte Mor e será dividida entre quem? Entre todos os 3 herdeiros. Ok? Entre os mais herdeiros que não renunciaram. Professor, se 2 dos 4 herdeiros renunciaram, herdeiro A e herdeiro B renunciaram, ficou apenas o quê? O C e o D. C e o D receberá. Se 3 renunciaram, apenas um não renunciou, receberá sozinho a herança. Poxa, os descendentes vão ficar vendo navios. Agora observe, muito cuidado. Se todos os herdeiros de uma mesma classe renunciaram, ela tinha 4 filhos, essa mulher, todos os 4 filhos renunciaram. Para quem vai a herança? Aí sim vai para os descendentes desses renunciantes. Poxa, professor, mas você não acabou de falar que não existe direito de representação? Aí é que está, meus amigos. Se todos os herdeiros da primeira classe, todos os filhos renunciaram, a sucessão vai ser referida para os herdeiros da classe subsequente. Primeiro os descendentes de primeiro grau, se não tiver de segundo grau. Como todos os de primeiro grau renunciaram, a herança vai ser deferida em sua totalidade para os descendentes de segundo grau. Eles não herdarão por direito de representação, não receberão por estirpe, eles herdarão por direito próprio, receberão por cabeça. Então vamos supor que dos 4 filhos, 3 deles tenham apenas um descendente, e um desses filhos tenha 4 descendentes. Veja, não importa de que alguns 4 deles têm o mesmo pai, a herança será dividida por igual entre todos os netos daquela mulher falecida. É por direito próprio, não é por estirpe. Então eu conto o número de cabeça, tenho 3, cada um dos descendentes cada um dos filhos tinha 3 filhos, então 3 netos, e depois aquele outro descendente, aquele outro filho que tinha 4 filhos, então 4 netos da mulher falecida. Eu pego aqueles 4 netos e os outros 3 netos e vou dar o quê? 1/7 da herança. A herança é dividida exatamente igual entre eles. Por quê? Porque não é direito de representação, é direito próprio. Vamos à próxima pergunta? Professor André, se o cônjuge estava divorciado no momento do falecimento, haverá direito sucessório para ele? Opa! Essa é uma das questões mais polêmicas que existe. Se uma pessoa estava divorciada ou até mesmo separada, ela ainda tem direito de ser beneficiada pela sucessão? Ainda será aplicável o artigo 1829 do Código, a ordem de invocação hereditária? A resposta está no artigo 1830 do Código Civil. E o que o 1830 do Código Civil faz? Com relação ao divorciado, a solução é simples. Ele exclui do direito à sucessão a pessoa que está divorciada. Então, olha só que interessante. Se a pessoa estava divorciada, ela não entrará na ordem de invocação hereditária. Professor, mas o Código fala aos descendentes em concorrência com o cônjuge. Sim, o cônjuge na constância do casamento. Estando divorciado, não existe discussão. Professor, e se estivesse separado? Você tem que observar se essa é uma separação judicial, ou até mesmo até hoje em dia aquela realizada pelo procedimento extrajudicial, ou se é simplesmente uma separação de fato. Essa confusão de separação judicial e extrajudicial tem levado alguns autores, em falar que a separação ela seria não necessariamente dividida em legal, em judicial e extrajudicial, mas sim numa separação legal, uma separação jurídica, para distinguir a separação de fato. Olha só que interessante. Se o cônjuge já estava, então, separado juridicamente,
seja através de sentença